Olá, queridos! Sejam bem-vindos! Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Dá para ver pelo seu gosto de programação no YouTube? Mas você diria que é um gênio? Não, um gênio não, né? Um gênio é exagero. As pessoas têm os gênios na mais alta conta, como pessoas infalíveis. Mas a verdade é que ninguém é gênio em tudo, muito pelo contrário. Você pode se especializar numa área do conhecimento e ainda assim ser bem burrinho para outras coisas. E isso é natural. Como a gente diz aqui, o ser humano, ele está longe de ser perfeito e racionalidade é algo muito distante, mesmo para os mais iluminados dos seres humanos. Você pode não necessariamente saber o que ele fez, mas com certeza já ouviu falar o nome Werner Heisenberg. Heisenberg, you're goddamn right. Exatamente, o Heisenberg inspirou o nome do Walter White lá no Breaking Bad, esse cara mesmo. Ou como se dizia na Record, a química do mal. Pensa num professor de química e ao descobrir que tem câncer, ele bola um jeito de criar uma droga, uma metanfetamina. Põe a imagem pra mim. É uma réplica do trailer de Breaking Bad. O Werner Heisenberg criou o princípio da incerteza, que estabelece que é impossível você determinar a posição e a velocidade de um elétron ou de qualquer outra partícula com absoluta certeza. Por causa disso, ele é considerado o pai da mecânica quântica. Ainda que você não tenha entendido uma palavra que eu disse até o momento, você já ouviu alguém falar mecânica quântica, ou só quântico. Toda vez que um picareta quer te vender alguma coisa que ele não é capaz de explicar como funciona, porque não funciona, hoje em dia ele vai dizer que a coisa é quântica. Balela. Ninguém sabe o que é quântico. Só o Heisenberg sabe o que é quântico. You're goddamn right. Quando ele estava apresentando a sua tese do doutorado, ele quase foi reprovado. Por quê? Porque ele não foi capaz de explicar como funciona uma bateria. Sim, uma bateria dessas que você coloca no coelhinho que baixa o tambor. Pois é, ele não conseguiu explicar como funciona uma bateria. Eu acho que eu consigo. Imagina o que teria acontecido com o Werner Heisenberg se ele não tivesse passado no doutorado, se ele não conseguisse dar aula nas faculdades, se ele não conseguisse mais ser pesquisador por falta do título, se ele se visse numa situação sem dinheiro, passando fome, com a sua família ameaçada de penúria. Será que ele ia tentar fabricar e vender metanfetamina? You're goddamn right. De Breaking Bad. Jane Austen foi uma escritora que marcou a literatura mundial com seus romances épicos que retrataram o cotidiano nos séculos XVIII e XIX. Ainda hoje em dia, os seus romances são adaptados para o cinema o tempo todo. São clássicos que todo mundo já leu ou já viu algum tipo de adaptação no cinema. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Você, em algum momento da sua vida, se deparou com um filme romântico ou gringo que é inspirado em uma obra de Jane Austen. Pode ter certeza disso. Acontece que a expert literária Kathleen Sutherland examinou os manuscritos da Jane Austen e ela descobriu que eles estavam cheios de erros de ortografia e gramática. Austen dependia muito do trabalho de revisão. E as suas primeiras publicações, quando ela não contava com a ajuda das grandes editoras, não repletas de erros, assim, coisas graves, pontuação, concordância, sintaxe, ortografia. Se fosse hoje em dia, dificilmente a Jane Austen conseguiria a projeção que teve, porque no primeiro textão de Facebook que ela mandar um problema e a gente vamos, a carreira dela tinha ido para o espaço. Sócrates foi o primeiro pensador do trio parada dura dos antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles. É dele, por exemplo, a clássica frase "conhece-te a ti mesmo", que é a essência de todo o ensinamento socrático. Agora, o que muita gente vai achar interessante é que esse grande pensador, o Sócrates, ele não acreditava em leitura, em ler livros. Para o Sócrates, ler causava esquecimento. Segundo o filósofo, quem lia tinha apenas uma aparência de sabedoria. Para o Sócrates, quem lia não aprendia nada e ainda se tornava uma pessoa chata de conversar. Ou seja, em outras palavras, o Sócrates
grande filósofo grego, concordava com o monarque do Flow Podcast antes de existir o monarque, antes de existir o podcast, antes de existir luz elétrica, ou seja, antes de virar modinha. O ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, durante muito tempo foi um cara que foi considerado sinônimo de inteligência, de capacidade intelectual. O cara era um enxadrista que vencia computadores, até o dia que ele não venceu mais, que foi o caso do Deep Blue. De toda maneira, um cara muito inteligente. Só que ele acreditava em umas coisas bem estranhas. Ele era seguidor de uma teoria histórica chamada Nova Cronologia. De acordo com essa teoria, toda a literatura clássica e medieval é fraude, é fake news. Foi tudo produzido durante a Renascença, para enganar os trouxa. Troia, Jerusalém, Constantinopla e Londres eram originalmente a mesma cidade. Não me pergunta como isso faz sentido, eu não faço ideia. Como é possível você estar em Constantinopla, em Londres, em Jerusalém e em Troia e ser o mesmo CEP? O Novo e o Velho Testamento da Bíblia, de acordo com essa teoria, narram os mesmos eventos. Eu acho que ele só leu a primeira parte 2 vezes e acha que é a mesma coisa. Enfim, eu não sei. E ainda de acordo com a teoria da Nova Cronologia, Jesus existiu, mas também foi o profeta Elias. E depois ele foi o Papa Gregório VII. E ele viveu em Istambul durante o século XI. Ou seja, Jesus não apenas voltou, mas voltou como o mestre dos disfarces. Aristóteles elaborou um sistema filosófico para falar de praticamente todos os assuntos que existem. Para falar de geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente lógica. Então, um cara que escreveu literalmente o livro de como pensar logicamente, né? Ele inventou como usar a lógica. Ele acreditava que mulheres tinham menos dentes que homens. E ele foi casado 2 vezes. Ou ele nunca teve a curiosidade científica de confirmar sua teoria pedindo para a mulher abrir a boca, ou ele só tinha tesão por banguela. E você, já se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube? Inscreva-se, faça isso pra gente. Dá aquele like nesse vídeo, aí você se inscreve e você aperta o sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Faz isso. Não seja um gênio burrinho, seja um gênio genial. E se você está assistindo esse vídeo no Instagram, no nosso IGTV, também segue nós lá também, @RodrigoAmen. E aproveita e clica no link da bio para conhecer os nossos livros. Tem livro de terror, livro de ficção científica, tem livro de comédia, para todos os gostos. Vê lá, dá essa força pra gente. E a gente se vê no próximo Sabe o Quê? You're goddamn right.